Cada vez mais brasileiros buscam educação fora do país. Só em 2014, o número cresceu 22% em relação ao ano anterior. A reportagem de Meire Tomasi pega carona em histórias de quem já vivenciou a experiência de estudar em outros países e traz dicas para aqueles que ainda sonham com o intercâmbio estudantil. Na busca por boas oportunidades, estudantes de todo o Brasil têm buscado cursos de inglês e universitários em diversos países. Devido à alta do dólar, os Estados Unidos ficou para segundo plano. Outros destinos que oferecem os mesmos benefícios talvez sejam mais atrativos ao bolso. Hoje os produtos que têm mais procura seria o Canadá, que é um custo-benefício bem legal, e também a Nova Zelândia, porque o câmbio é mais acessível do que o câmbio americano e faz com que os valores fiquem mais acessíveis. E outro destino também que a gente tem feito bastante é a África do Sul. Então o Canadá, a Nova Zelândia e a África do Sul são destinos bem acessíveis. A Suelen está de malas prontas para embarcar pela segunda vez para a Austrália. Dessa vez com seu marido. Ela contou com o apoio de uma agência de intercâmbio na primeira vez, gostou pela facilidade e agilidade do serviço e recorreu novamente à agência para o segundo intercâmbio. Para ela, que vai desta vez trabalhar enquanto o marido estuda o inglês, vale a pena pagar mais caro na agência pela segurança do serviço. Eu acho primordial, quando você não fala inglês, ter uma agência por trás em relação a esse suporte. Só que também, por exemplo, o fato de você não ter uma agência, na hora da aplicação do visto, você tem que ser muito esperto para você conseguir aplicar um visto e ser aprovado. Porque hoje, na embaixada, eles recebem várias aplicações de visto, de várias agências e de pessoas que aplicam sozinhas dessa forma. É bem diferente quando eles recebem um cadastro que vem da West One, por exemplo, ou de uma agência que é conceituada. E é diferente eles receberem um cadastro de uma pessoa comum. Eles vão avaliar muito mais criteriosamente porque eles não sabem o histórico, eles não conhecem. Agora, quando você escolhe uma agência de nome, uma agência muito boa, isso melhora você. A escolha pela Austrália foi pelo preço mais em conta. Além disso, após o primeiro intercâmbio, ela diz que se habituou bem ao país e que desejaria morar lá definitivamente. Passos que pensa dar mais para frente. Por enquanto, busca apenas por empregos. Minha vontade mesmo é entrar numa agência de intercâmbio, porque é o que eu amo fazer, né? Depois que eu viajei uma vez, eu senti que essa é a minha praia. Então, eu falar de intercâmbio para mim é uma coisa muito tranquila, porque é o que eu vivi, é o que eu vivo e é o que eu amo fazer. Então, a minha vontade era ser consultora educacional, né? Ou entrar numa parte de marketing, que é o que eu estudei mesmo, relações públicas, de alguma agência de intercâmbio. Eu tenho as minhas favoritas, mas chegando lá, vamos ver, né? Vou conversar com as pessoas, ver se é possível, analisar meu currículo, né? Eu vou fazer o possível para que seja possível. Já o Charles resolveu economizar. Ele foi estudar na Inglaterra e fez tudo por conta própria em pouco tempo. Ele diz que deu trabalho, pesquisou tudo em blogs e sites oficiais do país, mas que valeu a pena. Além da Inglaterra e de conhecer os países que estão lá na volta e de dar o passeio, como Espanha, fui para Espanha, Alemanha, França, Itália, enfim, que coisas que estão perto e por um custo muito baixo você consegue conhecer. Ano retrasado eu também fiz uma viagem, fui para Angola por minha conta, buscar passaporte, papéis, o que necessitava, o que precisava, sempre buscando pessoas que já estavam lá ou coisas do tipo. Também visitei Estados Unidos, outro país que eu conheci. Por conta própria também fiz o DS, que é o formulário, com a ajuda de amigos, claro, sempre buscando, mas a agência foi uma coisa que eu nem quis buscar em função de valores e tudo mais, que você correndo um pouquinho atrás, você consegue fazer e economizar, e dependendo, por exemplo, de um formulário, eles te cobram 150, 200 dólares. Então o dinheiro que você corre um pouquinho atrás, busca aqui, traduz uma palavra ali, você consegue economizar esse dinheiro e vai sobrar para a sua viagem, obviamente. O tempo do processo de intercâmbio, seja por agência ou feito pela própria pessoa, varia de acordo com cada um. A média é entre 3 meses, mas o que determina a rapidez de um processo é a condição financeira. Por isso é necessário se planejar. Isso depende de país para país, né? Então, por exemplo, na Austrália, quem vai aplicar para o visto, além de você pagar
ou a sua escola, o local que você vai morar, ainda você tem que comprovar uma renda de $1.500 australianos por mês em conta corrente ou numa poupança, senão você não consegue tirar o visto, né? A Irlanda, que é um país também bem requisitado, que as pessoas procuram porque pode estudar, trabalhar, você tem que entrar na imigração e apresentar um valor de 3.000 euros na hora que você chega na imigração. Então, isso tudo deve ser planejado, porque não basta só comprar o curso, a acomodação e ir. Então, existe um planejamento de antes, você tem que juntar uma quantia para que dê para o estudo, né? No caso, eu ainda consegui parcelar o estudo em 3 vezes. Mas tem escolas na Inglaterra, por exemplo, que você tem que pagar tudo antes. E a passagem daí vai das facilidades das companhias. Então, foi isso que eu fiz. Eu vi coisas que eu conseguiria pagar ali no momento e que me abaixariam o custo. E, óbvio, coisas que também eu conseguiria pagar a longo prazo e foi isso que aconteceu. Os benefícios para quem tem uma experiência fora do Brasil não fica apenas no aprendizado de outro idioma. Evidentemente que há um ganho cultural enorme, né? Seja do próprio idioma que ele quer aprender, que ela quer aprender, seja do ponto de vista cultural mesmo, em termos de costumes, né? Em termos de relação social. Do ponto de vista profissional, eu acho que também tem esse ganho, mas eu acho que, ou seja, o ganho tem uma especificidade, quer dizer, do ponto de vista de como aprender técnicas ou métodos que talvez ainda não se aplique aqui. Eu acho que essa vivência lá fora traz experiências que nos permite relativizar as nossas verdades aqui internas. E ficam as principais dicas para quem quer fazer um intercâmbio, seja por agência ou sozinho. Eu acho que a grande sacada para quem está procurando um intercâmbio é se planejar, né? É estudar um pouquinho sobre o país que ele pretende viajar e contar com a gente que tem essa expertise de orientar com os destinos que a gente trabalha. A dica mais importante é pesquisar. Com a internet é muito fácil. Digita lá, como ir para tal lugar que você quer ir. Vai ter uma série de blogs de pessoas que estão lá, brasileiros mesmo, que escrevem em português, enfim. Segundo é de conhecer pessoas que foram e saber onde eles erraram, onde eles não erraram, o que pode ser mais barato, o que não pode ser mais barato. Uma dica muito importante que pesa para nós é a moeda. Então, uma das coisas que eu fiz e que foi importante, eu pesquisei vários câmbios. É por isso que a gente está perguntando para você hoje se você estudaria fora do Brasil e por que. Você pode participar com a gente, mandando para cá a sua participação. Suad, o Brasil tem alguma vantagem, tem alguma coisa a ganhar com esses jovens que estão saindo daqui para fazer graduação ou mesmo uma high school ou algum outro curso de qualificação fora do país e depois retornam para cá? Exatamente, se eles retornarem... Se voltarem. Tem bastante, né? Principalmente quando o jovem escolhe um país que é bem mais desenvolvido do que o seu, para aprender exatamente novos modelos, seja na gestão pública, na gestão privada, seja na educação, seja na saúde, e ele volta com novas tecnologias, com novos conhecimentos, aí ele aplica aqui. É fascinante. Todo ser humano deveria fazer isso um dia na vida. Sair do seu país, conhecer novas culturas. Geralmente, quando você vai estudar numa nova universidade, você acaba conhecendo pessoas de outros países. Automaticamente você não conhece só uma cultura, que é para onde você foi, local que você escolheu, mas acaba assimilando também culturas novas de outros colegas que você faz fora, né? Você cresce muito. Eu fiz isso há 30 anos atrás, foi uma inovação, assim. Mas na minha época ainda continua sendo minha época agora, né? Mas quando eu era bem mais jovem, eu acabei escolhendo o Oriente Médio porque eu trabalhava numa fábrica de aviões e precisava saber o árabe para vender aviões para os países árabes, né? Na administração de contratos. Mas aí eu escolhi o Oriente Médio, que já fazia parte da minha família também, né? Acabei indo fazer faculdade fora. Mas eu aconselho todos os que tiverem condições, se não tiverem, que se programem, que se planejem para poder dar uma volta no mundo. O mundo está globalizado. A Terra é sua casa. Deus te deu essa casa. Se você não conhecer totalmente a sua casa, o que você veio fazer aqui? Não é verdade? Então fica até a própria Suad estimulando o intercâmbio. E você viajaria para fora do Brasil para estudar?
e voltaria para cá ou não? Qual a sua participação com a gente? Pelas nossas redes sociais. A gente tem aqui o WhatsApp, tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Facebook. Você fica à vontade para participar com a gente. Eu já estou pegando aqui mais algumas participações. O Edmilton Farias é de Rondonópolis, no Mato Grosso. Ele diz assim: eu não estudaria fora do Brasil. Nós temos que valorizar o nosso estudo, sim. O nosso estudo, no caso, o que é feito aqui no Brasil. Obrigado, Edmilton. Leandro Borges, de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Eu estudaria em outro país mais desenvolvido, porque lá as oportunidades são maiores e melhores, sem contar a segurança, a estabilidade da economia. O que nós pagamos de imposto aqui é humilhante. Ele até mudou um pouco de assunto. A Edileia, de Vitória, no Espírito Santo. Eu estudaria, sim, para melhorar a vida e, quem sabe, não voltaria mais, diz a Edileia. Agora, aí não colabora com o país, como a Soares disse, né? Não o país ganha quando o estudante vai e volta, trazendo o que aprendeu. O Marcos de Araújo não disse de onde é, mas ele fala assim: olha, eu gostaria muito de estudar no outro país, mas as condições financeiras não permitem. Aí na quinta-feira a gente pode aproveitar aqui, Suádia, quando o Silvio Bianchi vem, e ele pode ensinar como se planejar para estudar fora. Porque você falou, precisa ter planejamento. A própria matéria falou, né? Em alguns países, quando se vai para estudar, precisa apresentar até uma conta bancária que vai mostrar que você pode ficar ali. São poucos, não são todos, não. Inclusive tem bolsa de estudo, se você se planejar e pesquisar em outros países dão bolsas de estudos para estudantes brasileiros irem para lá estudar. Você vai com tudo pago, então quer dizer, tem que pesquisar.